Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui fazer um vídeo meio rapidinho, mas para contar algumas das novidades que chegaram aqui na minha estante nos últimos meses. Já tem aqui julho, agosto, setembro já tem também, enfim, vários meses aqui já de coisas. Andei muito empolgada para comprar livros nos últimos tempos, não sei se isso é uma coisa tão boa, mas enfim. E vou começar com alguns livros de autoras que já foram confirmadas para Flip desse ano. Eu vou para Flip, tô bem empolgada. Algumas autoras que já foram confirmadas parecem bem interessantes, então já comecei a comprar alguns livros que eu gostaria de ler antes de ir para lá. Claro que eu não vou ler tudo da programação, é sempre bastante gente, eu vou pegar ali, né, ver os meus interesses dentro dos nomes, como sempre, mas acho que já tem algumas coisas legais aqui. Começando com No Vestígio, da Cristina Sharp, o subtítulo é Negridade e Existência, saiu pela Ubu com tradução da Jess Oliveira. Esse aqui parece bem interessante, parece bem o tipo de coisa que eu vou gostar, porque aparentemente é esse tipo de livro que mistura um pouco os gêneros, assim, entre ensaio, autobiografia e coisas um pouco teóricas. Tem várias imagens dentro do livro também. Tô bem curiosa para saber. A Cristina Sharp é uma escritora norte-americana, professora, pesquisadora, então bem curiosa com esse aqui. Também tá aqui já o Mandíbula, da Mônica Orreda, que saiu pela Autêntica Contemporânea com tradução da Silvia Massini Félix. Ela é uma escritora que nasceu na América Latina, no Equador, e hoje vive na Espanha. Eu sei que tem alguma pegada meio de terror, Herman Melville, H.P. Lovecraft, é um romance perturbador, enfim, não sei muito mais do que isso. O que eu sei é que a Autêntica tá lançando um segundo livro da mesma escritora, acho que, se eu não me engano, é um livro de contos, então vamos ver se eu gostar desse. É capaz de eu ir pro próximo livro também, mas vou começar por aqui. E o terceiro livro que eu já tenho aqui é o Tradução da Estrada, da Laura Wittner, uma escritora argentina que fala muito sobre tradução também. A tradução desse aqui é da Estela Rosa e da Luciana de Leone, saiu pelo Círculo de Poemas. Também acho que vai ser bem legal, e é para sair um outro livro dela, se eu não me engano, um ensaio sobre tradução? Sobre tradução, ensaios que eu tô em dúvida. Acho que pra Flip também deve sair esse outro livro. Então, esse aqui é um livro de poemas e estou bem... Bom, Círculo de Poemas, né? A gente já tinha dito. Mas estou bem interessada em ler. Estou, inclusive, pensando em fazer uns videozinhos sobre os livros que eu for lendo antes do evento. Me digam se vocês acham isso interessante. Não devem ser muitos, sinceramente. Vamos manter as expectativas baixas, por favor. Mas junto com o Tradução na Estrada, eu comprei a caixinha do Círculo de Poemas e veio o de uma Outra Ilha, da Ana Martins Marques, que é um dos livrinhos menorzinhos que eles mandam juntos sobre a Ilha de Safo. Pelo que eu entendi, a relação que ela vai fazer, a Ana Martins Marques, uma poeta brasileira, né, bem importante, bem ativa, ela vai fazer uma conexão da Ilha de Safo com a obra de Safo, mas também a questão dos refugiados, já que essa ilha acabou recebendo muitos refugiados, né, nas crises de refúgio, enfim. Então, bem interessada nesse aqui também, acho que deve ser interessante. Não é como tema, assim, não é um tema novo. Eu já vi, por exemplo, a Bárbara Cassan fazer essa associação e tal, mas eu acho que pode ser interessante ver como ela faz isso em forma de poema, né? Bom, um lançamento que eu fiquei bem feliz de ter ganho de presente, tá aqui o A Menina Invisível e Outras Histórias de Visagem, da Mary Shelley. A tradução é da Emanuela Siqueira, que é minha amiga, e saiu pela Arte e Letra. Amo amigos tradutores lançando coisas maravilhosas pra gente. O que eu sei são contos da Mary Shelley, bem curiosos, são 6 livros e tem uma apresentação. 6 contos, desculpa, e tem uma apresentação antes, bem curiosa para conhecer mais da Mary Shelley e ver o que a Manu trouxe pra gente aqui, porque a Manu lê bastante dessas coisas de terror e tal, então acho que vai ser legal.
Aqui também da Arte e Letra tem o livro Cinza, que é um livro de contos, que é a estreia do Lucas Barros Moura, que mora aqui em Curitiba, e são 3 histórias diferentes que expõem o leitor à solidão dos corpos comuns. Bem interessada, Lucas é um querido também, então, enfim, curiosa para conhecer. O pessoal da Companhia das Letras me mandou o Poesia Reunida, da Sylvia Plath, que eu estou muito interessada em ler, porque eu gosto muito do Ariel, que eu só li em inglês, na realidade, mas eu fiquei muito feliz que essa edição lindona é bilíngue também. Achei isso uma escolha bem interessante. A tradução e organização é da Marília Garcia, um trabalho que deve ter tomado um bom tempo, eu imagino. E achei a edição bem bonitinha, bem interessada nesse aqui também. Eles mandaram junto o Euforia, da Ellen Colehead, que é um romance sobre a Sylvia Plath, a tradução do sueco de Kristin Liega Hugo. Preciso dizer que eu tô meio indecisa sobre esse aqui. Se alguém já leu, me avisem o que vocês acharam, mas eu achei a ideia do romance sobre a Sylvia Plath pode dar muito certo ou muito errado, assim. Enfim, veremos este daqui. Falando em Sylvia Plath, aqui, tá? O pessoal da Biblioteca Azul me mandou essa versão aqui também da Redoma de Vidro. A ilustração é da Beia Rebei, ou do Beia Rebei, não tenho a mínima ideia. E a tradução não está nem na capa, nem aqui atrás. Tradução da Ana Guadalupe. É uma edição bem bonita, né? Eu achei uma graça aqui dentro. Esse aqui é um postalzinho. Achei uma graça por dentro também. E, enfim, é um livro que eu já li e gostei médio na época, talvez. Não, eu não desgostei do livro, às vezes as pessoas ficam ofendidas que eu falo que eu gostei médio, mas é que é um livro que eu acho que tem seus probleminhas de escrita, assim. É muito diferente dos poemas dela, que eu acho que são tão melhores, assim. E esse livro pra mim tem altos e baixos, mas quem sabe eu revisito nessa nova edição, dou uma olhadinha como é que ficou também. Bom, voltando para a Companhia das Letras, tá aqui um livro que pareceu inusitado para mim, que é o Rádio Imaginação, de Seiko Ito, tradução da Rita Cole. Eu tenho uma coisa com literatura assim, oriental asiática, que eu nem sempre me dou muito bem com o ritmo e nem sempre me dou muito bem com as imagens, mas um território de literatura que eu queria muito ler mais, conhecer mais, justamente para entrar nesses ritmos e nessas coisas todas. Esse aqui parece ser uma coisinha mais popzinha, talvez seja uma boa introdução, talvez. Assim, um bom caminho de entrada, né, eu quero dizer. Que som é esse? Tom Jobim? E quem é esse locutor tão animado? Que após um terremoto no Japão que desencadeou um tsunami, algumas pessoas na região passam a captar uma estranha transmissão radiofônica que conta ainda com a participação de diversos ouvintes. Seria a voz dos mortos emitindo suas últimas palavras do além? Nesse caso, que mensagens eles desejam comunicar? Eu achei assim uma premissa curiosa, inusitada. Veremos como vai ser. Bom, da Fósforo temos 2 livros da Annie Ernaux. Tô pensando em fazer um projeto para ler Annie Ernaux. Vamos ver se sai. Eu ando enrolada, ponto. Não é só com o YouTube que eu ando enrolada, ponto. Mas eu tô aqui com Paixão Simples, que já tinha saído ano passado, se eu não me engano, foi isso? Eu acho que foi ano passado, que é um livro em que ela vai contar sobre um relacionamento dela, né? Não, foi esse ano, 2023.
tradução da Marília Garcia, e o que saiu agora mais recentemente, que é A Outra Filha, tradução também da Maria Garcia. E esse aqui é em relação ao fato que ela descobriu que os pais dela tinham tido uma outra filha antes dela, que faleceu, e é uma reflexão sobre isso. Também acho que pode ser interessante. 2 livros bem curtinhos esses da Annie Ernaux. Um outro livro de não ficção que está aqui é o Nós, Filhos de Eichmann, do Günter Grass. Desculpa, Günter Grass, a pessoa tá louca hoje, do Gunther Anders. Tá até meio engraçado, né? Esse livro saiu pela editora Elefante, com tradução do Felipe Catalini, e é uma carta aberta ao Klaus Eichmann, que é filho do Adolf Eichmann, que foi o oficial nazista, ali, o chefão nazista, que montou toda a logística do Holocausto, né? Que chefiou esse setor do nazismo. E são cartas abertas que foram publicadas na mídia, me parece que pensando sobre tudo isso e tentando digerir tudo isso. Parece uma edição bem legal. Também um livro curtinho, mas imagino que esse muito mais denso, provavelmente. Um lançamento que eu fiquei extremamente feliz de existir, de ter sido enviado para mim, tá aqui o Sempre Susan, um olhar sobre Susan Sontag, um livro de memórias da Sigrid Nunes, publicado pela editora Instante, com tradução da Carla Fortino, que tem traduzido também os outros livros da Sigrid. Gente, olha, primeiro, a capa com o cabelo da Susan Sontag, maravilhoso. A cor também achei maravilhosa. E esse cantinho arredondado. Ai, gente, eu achei uma graça essa edição. A Sigrid Nunes foi contratada para trabalhar com a Susan Sontag. Ela era tipo uma secretária, ajudava ele com os papéis e as coisas todas. E depois disso ela começou a namorar o filho da Susan Sontag e morou um tempo com os dois. E aqui a gente tem um relato bastante pessoal desse período da vida da Sigrid Nunes e da experiência que ela teve com a Susan Sontag. É um livro que eu já li em inglês, mas estou bem curiosa para reler nessa edição também, porque é um relato muito bonito, muito sutil, muito doce, muito realista também, muito íntimo, assim, e de lidar com as partes boas e ruins, assim, de lidar com a pessoa como pessoa, de fato, né? Então, enfim, bem feliz que esse livro saiu por aqui. Para todo mundo que, quando eu falei sobre ele em inglês aqui, todo mundo que ficou me perguntando, finalmente, tá aqui o livro. E falando em Susan Sontag, deixa eu bagunçar aqui minhas pilhas um pouquinho, mas falando em Susan Sontag, tem um outro livro dela que chegou aqui, que é o On Woman. Esse aqui é uma coleção de ensaios dela com esse tema de mulheres. Os ensaios, obviamente, não são inéditos, né? Susan Sontag já faleceu, mas a coletânea em si é inédita, e nem todos os livros estavam publicados em livros de ensaio da Susan Sontag ainda. Então o formato em si é meio novidade. Eu tô bem intrigada com essa edição, porque a Susan Sontag é uma escritora que eu gosto muito, que teve um impacto muito grande por mim, mas está tendo críticas, ou uma recepção crítica também merecida nos últimos tempos em relação à postura dela com outras mulheres, enfim, coisas sensíveis que existiram aí no percurso da Susan Sontag. E eu tenho a sensação que a tentativa de fazer essa edição aqui também é um pouco tentar se aproximar dessa geração mais nova que está lendo sobre mulheres e feminismo, talvez, eu não sei. Mas enfim, eu acho que é um livro pensado para recepção contemporânea da Susan Sontag, assim. Então eu tô curiosa para ver o que saiu, porque tem alguns textos dela que estão aqui que eu ainda não conheço, e tô bem curiosa, bem intrigada para conhecer. O que mais? Temos aqui Natalia Ginzburg, que tem vindo muitas coisas da Natalia Ginzburg no meu caminho nos últimos tempos. A Companhia das Letras me enviou Todos os Nossos Ontens, tradução da Maria Bethânia Amoroso. Publicado em 52, ambientado nos anos do fascismo e da Segunda Guerra Mundial. Esse aqui é o primeiro romance
que narra a história de uma família. Ao entrelaçar rotinas domésticas e acontecimentos históricos, a autora, que 10 anos depois escreveria Léxico Familiar, transita entre as miudezas que compõem o cotidiano e os grandes determinantes eventos que mudam os rumos de um país. Parece bem interessante aí, uma autora que eu tô precisando conhecer. Bom, outro livro que eu recebi da Companhia das Letras é o Como os Artistas Veem o Mundo, do Will Gompertz, tradução da Denise Botman, que saiu pelo selo da Zahar. Eu já li 2 livros do Will Gompertz. Um é um livro, eu acho que chama Isso é Arte, que é um livro de entrevistas com artistas. E o outro é um livrinho pequeno, algo na linha de como pensar como um artista, alguma coisa assim. Um cara que eu gosto de ler sobre arte, assim, né? Um cara que escreve sobre arte que eu gosto de ler. E nesse daqui, ele vai pensar um pouco sobre... São 31 artistas e como cada um desses artistas nos convida a ver o mundo a partir de uma determinada forma. Então, a Frida Kahlo remete a uma visão de dor, o Hockney, luminosidade da natureza, enfim, um pouco por esse caminho. Acho que vai ser legal. Faz tempo que eu acho até que eu não leio livros de arte, mas eu gosto bastante, no fim das contas. Teve Bienal dos Quadrinhos aqui em Curitiba, passei rapidinho lá dar uma olhada, não consegui ver muita coisa, mas comprei com o pessoal da Lote 42 o livro novo do Troche. Quem acompanha aqui o canal sabe, já falei sobre livros dele aqui no passado. Ele é um ilustrador, um artista argentino, faz esses desenhos maravilhosos que por um lado são simples, mas por outro lado são cheios de significado e carinho e emoção e sentimentos, enfim. Muito encantador o trabalho dele, e fiquei bem feliz que a Lotte está trazendo outro livro, inclusive esse tamanho todo de livro. Muito, muito legal. Agora, 2 livros que eu comprei mais por causa das pessoas que estão traduzindo e das experiências de tradução desses livros. Aqui tem o meu espanhol, é fuleira, Ais Terroirs, da Sara Gallardo, com tradução da Mariana Sanches, que saiu pela Relicário. Eu assumo que eu não sei muito sobre o livro, eu sei que a tradução está sendo bastante bem comentada. Pronto. Isso é o suficiente para me fazer comprar um livro, pra vocês verem como é fácil. E outro livro traduzido pela Manu, minha amiga Emanuele Siqueira, tá aqui o Factotum do Bukowski, que saiu pela HarperCollins. Eu tô bem intrigada para ver o que a Manu conseguiu fazer com o Bukowski. Eu acompanhei um pouco o processo dela, então tô feliz de ter o livro em mãos para ver como é que ficou. O que mais? Descobrindo autoras novas. Novas pra mim. Tá aqui o Este Post Precisou Ser Removido, da Hannah Bervoets. É um livro traduzido do holandês pelo Daniel Dago. Saiu pela Rua do Sabão. É um livro curtinho e eu sei que a personagem trabalha num daqueles departamentos de moderação, né? Quando as pessoas fazem as reclamações lá no Facebook de que um conteúdo é impróprio, enfim, alguma pessoa vai avaliar se aquilo é impróprio ou não, e a gente tá então nesse mundo dessas pessoas que fazem esse tipo de avaliação, e pelo que eu entendi a coisa degringola em algum momento. Isso que eu sei. Ainda nas autoras novas, pra mim, 2 lançamentos da Carambaia. Tá aqui o livro de contos da TEF, que é um projeto que eu fiquei bem empolgada de ver, porque quem organizou e traduziu parte dos textos foi a Raquel Toledo, uma querida que tá aí no Instagram sempre falando muito sobre literatura russa, e também a Letícia May e a Priscila Marques também participaram da tradução. Bem curiosa para conhecer uma autora russa, tão poucas traduzidas, então é muito bom ver mais uma edição bem gracinha também. E um pouco de literatura alemã que chegou na Carambaia também. Aqui tá O Último Verão, uma narrativa epistolar de Ricarda Hu, com tradução da Karina Giannini, não sei como pronuncia. Também não sei muito sobre o livro, fiquei curiosa apenas. Um livro que chegou aqui eu já estou lendo, então em breve a gente conversa mais sobre ele, mas tá aqui o Todos os Caminhos Estão Abertos, da Anne-Marie Schwarzenbach. É um livro de viagem ao Afeganistão.
1939 e 1940. A tradução do livro é do Giovanni Rodrigues. A Annemarie Schwartz, embaixo ali algumas coisas dela em alemão. Também é uma autora que me intriga bastante. E, bom, quem tá aqui nas antigas também sabe, no mestrado eu estudei literatura de viagem, então eu já tinha visto um pouco sobre o contexto da Annemarie Schwartz. Então estou bem feliz também que a Mundarel tá trazendo ela pro Brasil. Também acho que é outro ganho, porque a Annemarie Schwartz é uma figura muito intrigante, assim. Então, muito legal ver ela saindo por aqui também. Indo pro final dessa pilha, tá aqui o livro novo de ensaios da Anne Carson sobre aquilo em que eu mais penso. A organização é da Sofia Netstrovski e do Danilo Ora. E a tradução é da Sofia também, que saiu pela editora 34, e é uma coletânea que eles mesmos fizeram, então montaram de ensaios da Anne Carson. É uma pesquisadora, tradutora que eu admiro muito e tô querendo saber mais sobre ela. Tô amando este momento em que tá muitas editoras, muita gente tá traduzindo e publicando a Anne Carson aqui no Brasil. E só preciso parar para de fato ler os livros, porque por enquanto estamos na fase de compra. Comprei também um lançamento da Fósforo que me pareceu muito interessante, que é a Misoginia na Internet, da Mariana Valente, que saiu pela Fósforo. A Mariana eu não conhecia antes de ver esse livro, mas ela é editora do Internet Lab, professora da Universidade de São Galo, na Suíça, advogada e doutora em Direito pela USP, e enfim, o índice também do livro pareceu bastante interessante. Estou continuando o meu caminho pela Dana Haraway, tô com mais 2 livros dela aqui. Eu já li faz muitos anos, assim, mas muitos anos, o Manifesto Ciborgue, teria que ler de novo, mas eu li mais recentemente o Manifesto das Espécies Companheiras. Gostei muito da conexão que ela faz em termos de pensamento para esse outro livro, e tô querendo ler as coisas um pouco mais recentes dela também. Então tá aqui o Quando as Espécies se Encontram, que saiu pela Ubu com tradução da Juliana Fausto. Me parece que o Manifesto das Espécies Companheiras é aquela primeira exploração do tema, quando ela começa a fazer essas conexões, e esse aqui parece ser uma obra mais de peso. Posso estar falando besteira, mas porque é um texto maior, de fato. Então, curiosa para ver como que ela vai desenvolver e se aprofundar mais nesses temas. E tá aqui também o Ficar com o Problema, Fazer Parentes do Quituluceno, que saiu pela N-1. E aqui é um pouco a ideia de ficar com o problema no sentido de evitar o futurismo e dizer que a gente está vivendo e a gente que tem que resolver as coisas, e é isso, assim, e não jogar as coisas pro futuro, né? Também parece bem interessante, curiosa. Na não ficção, temos ainda a maravilhosa trama das coisas, Sabedoria Indígena, estou perdendo cabelos, Sabedoria Indígena, Conhecimento Científico e Ensinamentos das Plantas, da Robin Wall Kimmerer, que saiu pela Intrínseca, com tradução de Maria de Fátima Oliva do Couto. Bem curiosa com esse aqui também, eu ouvi coisas muito boas da autora, saber conectar, uma autora de origem indígena, mas que pesquisou, passou assim, muitos anos pesquisando na universidade também, e vai tentar fazer um trama das coisas. Ouvi coisas muito boas sobre a escrita dela, inclusive, então bem curiosa com ele. Recebi ontem 2 livros da Diadorim. Diadorim uma editora originalmente do Rio Grande do Sul, mas que se mudou recentemente para São Paulo e está fazendo aí umas coisas novas, está se repaginando um pouco. E eles me mandaram o 2 por Engano, do Ian Uivedo. Alberto e Melissa se conhecem, se apaixonam, vivem o que o amor pode durar, se separam e se esquecem. Seria uma trama simples não fosse uma história contada por Ian Uivedo, que manuseia o passado e alguns dos traumas da América Latina para delimitar os pontos de intersecção entre o corpo e o Estado.
entre violência e prazer, valendo-se dos afetos como um cenário ideal para um breve tratado sobre os esquecimentos. Bem interessante, bem curiosa para ver qual que é. E também me mandaram o Madresselva, da Ángela Quartas. A Ángela é uma querida, conheço ela, espero que eu esteja falando o nome dela certo. Que nasceu na Colômbia e mora aqui no Brasil também. E também curiosa para escrever a escrita dela, e eu achei essa capa muito legal, gostei muito. Chegando no fim da pilha, os últimos 3 livros, tá aqui um que eu já mostrei aqui no canal no fim, mas tá o Olhos Azuis, Cabelos Pretos e o A Puta da Costa Normanda, da Marguerite Duras. O livro mais recente que saiu dela, com tradução da Adriana Lisboa, pela Relicário. Bem curiosa para continuar lendo Marguerite Duras, inclusive teremos outro lançamento dela saindo pela Temporal. Também tô amando essa onda de Marguerite Duras, pode continuar. Tá aqui também A Marcação, da Frida Isberg, deve estar muito errado, porque é uma escritora islandesa, e eu sei que tem a ver com um muro no meio de uma cidade. E o que acontece a partir disso me lembrou um pouco o Vivant, da Marlene Hofstadter, a Parede. Se eu não me engano, esse livro vai ser publicado, não sei quando, em breve, mas em breve também, mas que é um livro clássico para adolescência austríaca, assim. E, enfim, curiosa para ver o que ela vai pensar sobre isso. Mais uma não ficção. Tá aqui o Nazismo, as Mulheres e Filosofia, do Alain Badiou e da Bárbara Cassan. É um livro em que eles vão falar um pouco sobre Heidegger. Aliás, eu acho que Heidegger é o título, o Nazismo, as Mulheres e a Filosofia é o subtítulo. Enfim, meus interesses. Enfim, pessoal, é isso. Caso já tenham lido alguma dessas muitas coisas, me avisem o que vocês acharam nos comentários. E até breve. Tchau, tchau.